Bom, olá a todas e todos. Aqui é o programa, novamente, nessa semana, o Soberania em Debate, que faz parte do projeto SOS Brasil Soberano dos Sindicatos dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Então, que nós vamos ver depois, nós pedimos a todos que nos acompanham, que acessem o nosso Instagram, @SOS Brasil Soberano, para acompanhar nossas publicações, os shorts das nossas entrevistas, informações em geral sobre problemas relacionados ao tema da soberania do Brasil. E a gente, desde algumas semanas, nós estamos tratando de temas relacionados às cidades, não necessariamente com vistas às eleições, mas, óbvio, nós estamos vivendo um momento no Brasil em que há um projeto de reconstrução e nós estamos num momento em que a cidade é o centro do debate nacional. Então, para isso, nós estamos contando hoje, já nesse nosso primeiro programa, que a gente está chamando Soberania em Debate Cidades, a nossa querida Tainá de Paula, linda, que está já aqui no vídeo com a gente, para ela nos ajudar a pensar alguns temas que têm a ver com essa pergunta que a gente fez no nosso review, o que as cidades têm a ver ou podem contribuir para o desenvolvimento do país, né? Assim, sem desmerecer as questões nacionais e até internacionais, como que a gente alia as questões gerais com o local, né? Então, nesse sentido, a gente trouxe aqui a Tainá. Eu vou fazer uma pequena apresentação. Olá, Tainá, de novo, para você. Tudo Muito bem, obrigada. Beth? Uma honra estar aqui no Soberania em Debate. Nós que te agradecemos. A Tainá é arquiteta e urbanista, ativista das lutas urbanas, vereadora pelo PT no Rio de Janeiro e ex-secretária de Ambiente e Clima do município do Rio. Atuou em diversos projetos de urbanização e habitação popular, realizando assistência técnica para movimentos como a União de Moradia Popular e Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Gestora pública, ela é especialista em patrimônio cultural e mestre em urbanismo. Então, para a gente começar com esse debate que tem a ver direto com o dia a dia das pessoas, né, que a gente quer trazer para cá, né, casa, comida, transporte, segurança, a gente quer fazer a nossa primeira provocação, Tainá, para você. Qual é o conceito de cidade? O que para você é uma cidade? Primeiro, reforçar aqui o agradecimento pelo convite. É sempre uma honra estar aqui no Soberania em Debate, em diálogo com os nossos engenheiros, nossos planejadores urbanos pelo Brasil afora. E olha, o conceito de cidade vem mudando muito. A gente já está numa etapa da discussão global urbana, de discutir as cidades digitais, as metacidades, as cidades da inteligência artificial, enfim. Esse conceito ele vem sendo recuperado e, em grande medida, reconstruído no século XXI. Como eu sou, talvez, tradicionalista, né, na tese, claro, uma ativista da luta urbana, eu quero disputar um conceito de cidade que eu vou falar aqui para vocês, que, na minha opinião, cidade é o lugar do encontro. E esse encontro, ele deve permitir a melhor qualidade de vida possível e a melhor série de oportunidades possíveis para os viventes, para os moradores urbanos. Para além disso, eu acho que a gente tem uma tarefa nesse século XXI de reposicionar o modelo de cidade que a gente defende. Nós consolidamos ao longo do século XX, no comecinho do século XXI, antes da pandemia, uma ideia de cidade que era antagônica, que antagonizava com o campo. E eu talvez seja uma das vozes do Brasil que rechaçam e refutam a ideia de que existe um binarismo, um antagonismo entre campo e cidade. Na minha opinião, nós teremos cada vez mais cidades acolhedoras, afetivas, saudáveis e sustentáveis quando a gente diminuir justamente a distância entre campo, floresta e cidade. A gente precisa cada vez mais criar eixos, elos de conexão e entender a cidade como um grande pulmão urbano que conecta diferentes formas de morar, de existir. Não terá diferença daqui a um século, se a gente trabalhar muito,
entre uma cidade pequena do interior, que é majoritariamente ocupada por unidades de conservação por florestas, porque nós teremos recomposto a qualidade de vida das cidades, né, dos grandes conglomerados urbanos, numa escala tão grande que essa densidade de construção que a gente percebe na cidade, compreende na vida urbana de um modo geral, ela será cada vez mais atravessada por mais áreas verdes, por mais áreas livres, por mais áreas balneáveis, rios, riachos, lagoas. É muito importante a gente dizer que esses pontos de conexão com o campo e com a floresta podem sim ser ou consolidados na cidade ou virarem ponto de partida das cidades. Eu acho que é a minha síntese da cidade que eu quero do século XXI. Uma cidade cada vez menos urbana e cada vez mais plural e sustentável. Assim, é muito interessante essa sua visão mais inclusiva, né? Que não, uma cidade que não é partida, né? Ela é um misto de várias integrações de vários campos, né? Então, é nesse sentido que eu queria que a gente falasse um pouco, você nos ajudasse a pensar, que eu fiz uma pesquisa das recentes pesquisas de opinião sobre os problemas que mais incomodam e mais afetam os brasileiros, quais são as grandes preocupações. E a saúde, antigamente era a segurança, né? Hoje a saúde figura como o grande tema para as pessoas. A saúde entendida, que eu acho que é o jeito que você encara, que é a questão da saúde integral, né? Que não é só tratar de doença, tratar de prevenção, tratar de alimentação, saneamento Exato. e outro. Então, eu queria que a gente tratasse desse grande tema da saúde como um tema que é de extrema preocupação para a população brasileira, inclusive do Rio de Janeiro, de onde a gente está falando. Sem dúvida, sem dúvida. Beth, não é segredo para ninguém que eu sou talvez uma das maiores formuladores do Sistema Único de Saúde Pública, de Arquitetura Pública, de Engenharia Pública, porque eu entendo que uma boa engenharia urbana, uma boa arquitetura urbana podem curar pessoas. E eu quero muito falar aqui com vocês brevemente sobre isso. Eu tenho, inclusive, um TEDx, nem sei se eu posso falar sobre o TED, que é uma marca registrada, enfim, já falei, sobre a cidade do cuidado, porque é muito fundamental a gente entender essa dimensão da saúde integral e da saúde que se antecipa às questões que se aprofundam e, obviamente, trazem se não bem tratadas, se não bem cuidadas, levam a doenças e, não raro, até mesmo a óbito. E a gente está falando do Rio de Janeiro, tem gente, eu sei, que me acompanha aí do Brasil inteiro, mas aqui no Rio de Janeiro a gente tem alguns recordes que não são nada agradáveis. A gente está falando de uma cidade das mais importantes da América Latina, eu diria do mundo, porque eu sou carioca daquelas mais orgulhosas, mas que ainda batalha contra doenças de veiculação hídrica. A gente tem óbitos vindos da leptospirose aqui no Rio de Janeiro. Nós temos doenças cardiovasculares e doenças respiratórias, índices dos maiores da América Latina. A gente tem a Rocinha, a gente tem o Complexo do Jacarezinho e a gente tem o Complexo do Chapadão, que são as 3 maiores favelas e índice de doenças cardiorrespiratórias, inclusive com índices de óbito por ano, muito por conta desse grande adensamento e da dificuldade da gente construir moradia digna e associada ao bom saneamento básico, ao bom saneamento urbano. É preciso construir cidades melhores que se estabeleçam como espaços de cura. Eu acabei virando muito porta-voz dessa discussão durante a pandemia. As pessoas descobriram que a gente fez 2 hashtags, né? A gente fez o Lave as Mãos e Fique em Casa. E aí eu comecei a dizer que é o seguinte, olha, tem 50% dos moradores, né, da população que não tem acesso à água potável e outros 50% que não tem acesso à moradia digna. Então, a gente está falando esse marcador de posição, né, essa hashtag, para quem? Quais foram as pessoas que a gente conseguiu, de fato, proteger integralmente durante a Covid-19? Infelizmente,
no pós-Covid, nós não conseguimos estabelecer um avanço significativo no que eu chamo de SUS da arquitetura e de SUS da engenharia. A gente precisa ter um grande programa em escala nacional, né, inclusive com subsídios do governo federal, para melhoria habitacional. Porque uma coisa é o déficit de cidade, o déficit habitacional que a gente tem, pessoas sem casa e pessoas sem lote urbano para morar, né, no caso das cidades, e uma série, uma enormidade de pessoas que moram em favelas, que moram em loteamentos precários e que, com poucas intervenções, conseguiriam se estabelecer morando com dignidade, independente de serem figuras, pessoas de periferia ou de favela. Existe uma dificuldade do nosso campo de se compreender isso, muito atrelada a um entendimento muito colonial, extremamente racista, de se compreender as favelas como problema, como se as favelas fossem desaparecer, como se a luta de classes fosse fácil de ser resolvida e que em algum momento não existisse pobreza e não existisse mais pobreza, essas pessoas pudessem sair das favelas, pudessem sair dos seus loteamentos precários. Enquanto a gente não termina com o capitalismo, que traz a extrema pobreza e que traz a extrema desigualdade, é, portanto, necessário que a gente crie saídas e soluções para que esses territórios de favela e de periferia não sofram os problemas crônicos que o capitalismo territorial impõe. A ausência de saneamento básico, a ausência de ventilação e, obviamente, uma profundidade de adoecimentos e falências do ponto de vista de qualidade de vida. Estabelecer qualidade de vida para os mais pobres é muito possível. É mais fácil, né, entender a dimensão das soluções que são razoáveis, tanto na periferia quanto na favela, do que a gente derrotar o capitalismo. Existe um cinismo muito grande de se entender como impossível resolver o problema de uma favela. E para nós que somos das exatas, né? Estou falando para um bando de engenheiro, um bando de arquiteto, um bando de planejador urbano, nós somos da execução. É óbvio que as favelas são passíveis de solução e é óbvio que esses territórios são passíveis de solução. O que nos falta é, claro, formulação de política pública ainda ausente desses marcadores de classismo, de racismo e, obviamente, de aporofobia, né, de ódio aos pobres, e o entendimento da possibilidade, das altíssimas capacidades que as engenharias, né, colocando aí no plural, permitem que a gente emplaque, estabeleça nesses territórios. Eu sou uma figura muito estudiosa do debate urbano mundial. E aí, se a gente pega, por exemplo, as favelas em África, as favelas de Europa, né? Se a gente pega a Grécia, todo mundo vai tirar muitas fotos nas cidades altas gregas, acha lindo e maravilhoso. Mas as pessoas não conseguem compreender e formular que aqueles bairros, aquelas cidades lindas e maravilhosas nas escarpadas das montanhas gregas, são favelas de 5.000 anos, de 6.000 anos, e que foram sofrendo processos de urbanização ao longo do seu desenvolvimento. É possível, sim, estabelecer processos de cuidado e de sustentabilidade para os mais pobres. Eu acho que é algo que a gente precisa massificar até que se entranhe tanto nos tomadores de decisão quanto na sociedade como um todo. Você poderia dar um exemplo de solução que você tenha trabalhado, que você tenha, como gestora pública, experimentado ou colocado em prática em algum momento da sua vida? Claro. Para quem não sabe, gente, eu fui secretária de Meio Ambiente pouco mais de um ano aqui na Prefeitura do Rio. E parte de um problema crônico aqui do Rio de Janeiro é a proteção integral das nossas unidades de conservação e a garantia de não avanço das favelas, dos territórios de favela aqui na cidade. E se estabeleceu, ao longo do século XX, uma tese de que a única solução possível era construir muros, os tais ecolimites, que eram barreiras físicas, impedindo o avanço dos territórios de favela. Muito se experimentou, muito se experienciou nesse processo de urbanização de favelas e de dificuldade de entendimento que a favela ela pode ser lida como parte de uma solução muito estratégica.
E o que que a gente fez, né? Partindo de complexos dos mais difíceis aqui na cidade do Rio de Janeiro. A gente começou a entender a favela como uma unidade de proteção de menor relevância, vamos dizer assim, do ponto de vista da sua biodiversidade, óbvio, por conta da sua densidade urbana, mas nós começamos a compreender que era importante garantir recursos da Secretaria de Meio Ambiente para esses territórios, garantindo recuperação de rios, garantindo manejo de resíduo, entendendo que esta favela é a porta de entrada para uma floresta. Boa parte das favelas da Zona Norte do Rio de Janeiro estão localizadas no maciço da Tijuca, que integra, né, que absorve um dos maiores parques urbanos do mundo, que é o Parque Nacional da Tijuca. E o que, que a gente foi fazendo e construindo como frente de entendimento de que a favela era o novo portão do Parque Nacional da Tijuca? Estabelecer cinturões verdes, tanto de agrofloresta, quanto de hortas urbanas que foram construídas e consolidadas, entendendo o seguinte: se faz um limite verde para essa favela, impedindo assim a sua expansão e o seu avanço para as áreas de proteção integral, para as áreas de floresta, e ao mesmo tempo você constrói o sentido de pertencimento deste território a essa unidade verde. Eu deixo de ter esta relação tão fria entre unidade de conservação floresta a ser preservada e território de favela onde não há nenhuma preocupação. Existia o entendimento, inclusive, de que a floresta era, em muitos momentos, mais importante do que a própria vida dos moradores. Quando você coloca uma nova unidade verde, produtiva, com acesso a alimento vivo, garantindo inclusive comida para os mais vulneráveis daqueles territórios, você constrói automaticamente uma relação de usufruto, de pertencimento e de entendimento da importância tanto da proteção daquela área quanto de todo esse entorno. Isso foi feito na favela da Rocinha, na Serra da Misericórdia, nos arredores de todo o complexo do Alemão e na Serra da Posse, né? A primeira agrofloresta pública do Rio de Janeiro que a gente implementou é na Serra da Posse, que fica em Campo Grande. Isso é uma virada de chave muito importante, que dialoga com o que eu falei no começo da conversa. Quando a gente começa a diminuir a distância entre campo e cidade, e a gente começa a entender, por exemplo, que a participação da cidade na produção alimentar não é necessariamente totalmente, integralmente dependente do agronegócio, nós não precisamos do agronegócio para alimentar as nossas cidades, essa é bem a verdade, né? Existe um mito de que nós precisamos desmatar o campo, as nossas florestas do interior, para garantir produção do alimento da cidade. A cidade, sim, pode se estabelecer como um grande celeiro alimentar e garantir a diminuição da agropecuária extensiva que destrói os nossos biomas, que destrói as nossas florestas. Então a gente mata dois coelhos, na verdade namora, dá cheirinho em dois coelhos numa beijada só. A gente fala na veia para um setor altamente negligenciado do ponto de vista ambiental, que ele faz parte da produção, da proteção ambiental, a partir da sua produção alimentar, e a gente diz para o agronegócio que a gente não vai mais precisar dele no futuro próximo, porque a gente vai construir celeiros e celeiros, cinturões verdes pela cidade inteira. Eu acho que isso é reestruturação, é reengenharia ambiental na veia. Não, e fechando o ciclo da saúde, né, segurança alimentar e uma Claro. alimentação viva, como você falou, tem a ver com a garantia de uma saúde do corpo e do ambiente juntamente, né? Então, fechando o tema aí da questão da saúde com a proteção ambiental, que é importante. Então, na preocupação dos brasileiros, eu acho que aí vou entrar numa área que a gente já viu que a própria esquerda ela não gosta muito de tratar, a segunda maior preocupação dos brasileiros e dos cariocas é a questão da segurança pública aliada ao debate da violência, e o Rio de Janeiro acaba sendo
uma caixa de ressonância do Brasil inteiro, não é exclusividade do Rio, infelizmente, hoje, mas o Rio é uma demonstração, né, dos problemas sérios que nós temos na área de segurança pública. Qual seria uma política de cidade importante para a gente enfrentar esse problema tão dramático, né, principalmente para as favelas do Rio de Janeiro? Olha, Beth, eu vou começar da escala mais ampla a falar sobre isso, porque eu acho que a esquerda ela tem ficado cada vez mais acanhada em debater segurança pública a partir dessa chave. Como eu nasci preta beça, eu não posso me furtar em dizer que a segurança pública ela está diretamente ligada à herança racista e à dimensão da falta de possibilidade de futuro e de oportunidades que uma série de jovens negros, que uma série de jovens de favela tem hoje. Não há saída para um jovem negro de 20 anos que não seja a criminalidade. E aí eu não estou falando do subemprego, eu não estou falando de uma expectativa de vida baixíssima, das mais baixas do Brasil. É claro que existem uma grande maioria de jovens que se dedicam a trabalhar precariamente nesse capitalismo cruel e racista, se adequam ao que ao que a estrutura social lhes impõe, mas, objetivamente, a criminalidade aumenta à medida que a falta de oportunidade e a falta de saídas e alternativas se estabelecem como uma máxima, como um carimbo. Criar oportunidade para a juventude e criar alternativas reais, concretas, para a escolarização, incremento de renda, migração social, é, a possibilidade do futuro, né? O presidente Lula conseguiu se consolidar como um sujeito que representa o futuro de milhares de pessoas pobres. Ele criou diversos programas, construiu não só uma narrativa, mas entregou para o Brasil uma série de janelas de oportunidade para que a gente possa, pelo menos, sonhar com o futuro possível. A nossa juventude hoje, ela está tão encalacrada em pobreza, em ódio, em violência armada e violência extrema, que ela não vê com clareza essas oportunidades. Então, até o momento da gente compreender que projetos como o de Paulo Freire, da Escola Integral, projetos como o de Darcy, da Escola Livre, associando educação, pedagogia e cultura, acesso à saúde pública de qualidade e saúde integral no todo que isso representa, não só as unidades de saúde, mas a saúde territorial, saneamento básico, moradia, lazer, transporte, acesso à cultura. Tudo isso faz parte da construção de um programa de enfrentamento à violência, né? Eu acho que isso é importante da gente reforçar. A outra coisa é a nossa baixíssima compreensão de que a hipermilitarização dos territórios não resolve a discussão da violência, principalmente a violência armada. E aí eu não vou nem entrar no debate da descriminalização das drogas, porque a sociedade brasileira não está preparada para isso. É claro que eu não vou me furtar em compreender o uso agudo de drogas como um debate de saúde pública e que precisa acontecer no Brasil também, que não acontece, tá? Hoje, um jovem pobre usuário de cocaína não tem nenhuma alternativa no SUS, né? Na Unidade Básica de Saúde perto da sua casa, para se livrar desse uso agudo. Não à toa, as residências terapêuticas aumentam tanto, o debate da segunda chance, né? Colocado, emplacado pelas igrejas evangélicas, cresceu muito nos últimos anos no Brasil, porque tanto a esquerda quanto os nossos governos não debatem saídas concretas para o uso agudo, para o ciclo vicioso do retorno à ilegalidade e à criminalidade. As penitenciárias estão repletas de pastores e obreiros. Qual é a política pública que nós temos de ressocialização tanto dos nossos menores de idade, né? E aí, sou autora, por exemplo, da lei da medida socioeducativa aqui da cidade do Rio de Janeiro, que inexiste.
um jovem de 13 anos que rouba um celular na praia de Copacabana para fazer uso, seja de crack, seja de maconha, seja de qualquer outra droga, se ele é pego, ele cumpre pena, né? A gente doura a pílula, negligencia o debate de que as instituições para menores infratores são tão cruéis quanto os presídios, e a gente precisa fazer cada vez mais esse debate. Não há medida socioeducativa, não há medida de ressocialização e retorno desse jovem, desse adolescente, dessa criança, na minha opinião, para o seu convívio social. E um convívio social que não é num território de favela sem oportunidades, num território de favela sem saneamento básico, num território de favela com uma escola precária, enfim. É muito fácil a gente falar sobre o aumento da criminalidade quando a gente não faz absolutamente nada pela juventude que não tem nenhuma outra saída que não crime, né? Do ponto de vista da sua sobrevivência rápida, da sua sobrevivência cotidiana. Eu estou falando de fome, eu estou falando de miséria, eu estou falando de jovens que estão no tráfico, que são majoritariamente arrimos de família. Um jovem traficante ganha 5 mil reais por semana, pode ganhar 5 mil reais por semana. E que em outro lugar, um jovem preto de favela, um jovem preto de periferia vai ganhar 5 mil reais por semana. Então, parte desse debate é falar sobre uma perspectiva antirracista de construção de oportunidades para aqueles que não têm oportunidades. Numa outra chave, existe uma dimensão fundamental que é a gente investir em adoecimento mental. Existe uma série de condicionantes, principalmente no pós-pandemia, que aumenta o suicídio, que aumenta os quadros depressivos, que aumenta os quadros psicóticos, que aumenta a falta de interação entre sujeitos. Isso automaticamente, principalmente em se tratando de territórios de favela, é o que a minha avó dizia antigamente, né? Não anda com mais companhias. Esse cara não vai te ajudar. Essas mais companhias acabam sendo, na verdade, o grande portal de sociabilidade, de sociabilização que essa juventude tem. Um jovem negro, um jovem de favela, um jovem de periferia, tem quais outros espaços para se sentir um ser sociável e para estar em coletividade? Ou é o tráfico, ou é a milícia, ou é a igreja evangélica, ou é pouca coisa, se a gente for parar para pensar. Então, que a gente crie saídas, inclusive financie isso, tá? Eu venho pensando muito no projeto dos céus, que é um projeto, inclusive, do nosso campo, né? Pensado, formulado pelo PT na Prefeitura de São Paulo, num primeiro momento pela Marta Suplicy e no segundo momento pelo ministro Haddad, né, ex-prefeito de São Paulo. O CEL, ele pensava, claro, um lugar integral que você estabelecia unidades de educação, com centros culturais, com centros de esporte olímpico, né, de esporte e lazer, e você financiava a juventude para ficar o dia inteiro naquele espaço. Isso faz toda a diferença, porque você pensar em bolsas auxílio de permanência a um jovem para permanecer o dia inteiro, e aí eu falo com propriedade sobre isso porque eu fui uma jovem de uma comunidade da Praça Seca que estudava o dia inteiro no Colégio Pedro II. E aí entendendo que a Tainá é muito única, né? Eu estou falando de uma mulher que fez o concurso para o Pedro II há 30 anos atrás. Descobriram a minha idade. Como é que a gente oportuniza que a gente não tenha apenas uma Tainá, mas que a gente tenha várias? Foi muito importante eu chegar em casa às 8 da noite, exausta, e não parar na boca de fumo do loteamento. Foi muito importante eu estudar inglês, francês, teatro, música, xadrez na minha escola pública. Ter uma escola pública de qualidade que te prende a atenção, a alma, que te estimula e que te preenche o vazio existencial que a pobreza traz, é fundamental. Então, é fundamental, para além do cálculo frio
da discussão da segurança pública, mais presídios, mais armas, criminalizar, construir operações, que a gente crie janelas de futuro, dispute essa juventude. Eu fui uma criança disputada. As minhas professoras, a minha família me disputou com a criminalidade. E não sei vocês, mas eu acho que deu super certo. Se eu olho para os lados, né, pensando hoje a Praça Seca, pensando hoje o loteamento, eu ser a única mulher negra que estudou na universidade pública e que construiu a trajetória que eu pude construir, muito fruto dos projetos sociais de incremento de renda, muito fruto dos governos do PT, muito fruto, claro, de um seio familiar muito forte, de duas mulheres mãe solo, mas que só puderam sustentar na unha a criação de Maternidade Paula porque eu tive política pública na veia. A minha família acessou bolsa, eu acessei o amparo da educação pública, e isso foi construindo a minha trajetória público e política, né? Por assim dizer. Então, não há discussão de segurança pública desassociada da discussão de construção de futuros para a juventude. Perfeito. Não, deu super certo, hein? Seu, seu projeto de vida. Tainá, vamos abordar também nesse sentido da complementariedade o debate sobre mobilidade urbana, relacionado inclusive à questão da ocupação dos espaços e uma espécie de racismo habitacional, que a gente fala, né, da disputa dos espaços de moradia, aliado às oportunidades que podem ser criadas quando você tem um sistema de transporte público que te dá essa mobilidade, moradia, trabalho, lazer. Como é que a gente, no Rio de Janeiro, pode resolver um problema da mobilidade pública, do transporte, que teria começado um novo projeto para a cidade na época das Olimpíadas, muita coisa foi feita. Esse projeto hoje como está, e o que precisa para garantir essa inclusão do morador de uma cidade, nós estamos falando do Rio, mas aos serviços, né, e à cidadania que esses serviços, incluindo trabalho, lazer, né, saúde, né, porque você precisa ter uma mobilidade para chegar em alguns Claro. malucos, centro. Então, como é que o transporte público, visto assim, como uma correia, né, de garantia de acesso aos serviços, como que ele deveria ser melhorado nos espaços urbanos? Sim. Beth, eu sou a mais chata de todas as arquitetas quando o assunto é mobilidade. E aí eu vou explicar por quê. Tradicionalmente, o Rio de Janeiro, ele foi construindo a sua rede de mobilidade para levar os mais pobres para mais longe. E tem um ditado, né, no campo aí da engenharia, no campo da arquitetura urbana, que é a brincadeira sintetizada no seguinte: o transporte tem que ir onde o povo está. No Rio de Janeiro foi o contrário. Eu vou colocar o transporte aonde eu quero que o povo vá. E aí isso começa na virada do século XIX para o XX, com meu não tão querido Barão de Mauá, levando a extensão da rede ferroviária para a Baixada e, obviamente, ocupando todo esse leito de subúrbio. Num outro momento, nós temos a Avenida Brasil como um grande eixo de desenvolvimento da cidade, né? Isso pautou a ocupação do subúrbio nesse eixo, se interligando com a Presidente Dutra, que é um outro grande eixo de expansão urbana, que a gente precisa refletir, né? Que fez uma cidade espraiada, que fez uma cidade extremamente periferizada e muito pobre do ponto de vista de qualidade, entendendo que a infraestrutura urbana estava hiperconcentrada no Rio de Janeiro, no seu centro, nesse grande centro expandido que ia, naquela época, né, do século XIX para o XX, dos arrebaldes do Meier até a nossa fábrica de tecidos lá da Gávea. Isso era o mapa, né, do Rio de Janeiro.
expandir isso até os limites da Bacia da Pavuna, até os arredores, os arrebaldes ocupados pelos jesuítas, na minha opinião, não deu certo. Eu gostaria que Santa Cruz, eu gostaria que Nova Iguaçu ainda fossem celeiros alimentares, que ainda fossem freguesias do interior com as suas qualidades de vida, com as suas qualidades urbanas preservadas. E isso a gente não tem mais. Levar pessoas para longe da concentração de infraestrutura, porque você não quer abrir mão do lote urbanizado de qualidade que você estabeleceu no centro, é muito cruel, é extremamente racista. Até porque, se a gente for parar para pensar o espectro demográfico da virada do século XX do Brasil, e principalmente do Rio de Janeiro, que na época era mais negra até do que a própria Salvador, nós tínhamos esta alcunha na virada do século XIX para o XX, dada a nossa densidade demográfica em relação a Salvador, claro, faz com que a gente compreenda o seguinte: a cidade colonial, a cidade do Rio de Janeiro, construída e forjada no Brasil colônia, das suas cidades, dos seus lotes com sobrados e dos seus lotes com grandes quintais, fincados ali entre Glória e São Cristóvão, eram majoritariamente guardados para aqueles ou da nobreza ou da burguesia que comprava título. E estes grandes eixos viários deslocavam as maiorias negras ou quase pretas para áreas distantes em lotes, em loteamentos não urbanizados. Então, o que aconteceu no Rio de Janeiro foi fruto, na verdade, do nosso racismo urbano, que dividiu em castas quem acessa o lote urbanizado e quem não deve acessar esse lote urbanizado e ir para lá, para Deus me livre, nesse território quase rural ou semi-rural. A gente está falando de uma linha de bonde que liga, por exemplo, as áreas semi-rurais da cidade ao centro. A gente está falando de um trem que liga as áreas semi-rurais ao centro e por aí vai. Nos anos 70, um outro entendimento de cidade começa a desenhar o que a gente chama de cidade que se prepara para o século XXI. Eu preciso começar a resolver os problemas dessa tradição colonial de ter as linhas de bonde, que depois pautam as linhas de ônibus. As linhas de bonde, as linhas de ônibus do Rio de Janeiro são as antigas linhas de bonde. E eu, inclusive, tenho uma malha viária do Rio de Janeiro tão pequenininha, justamente por isso. As pessoas nunca pararam para pensar: poxa, por que as ruas do Rio de Janeiro são tão pequenas, são tão estreitas? Porque elas, num primeiro momento, elas trafegavam com charretes. E aí, se a gente pega uma rua clássica da Tijuca e a gente pensa, né, o tamanho de uma charrete de um lado, de uma mão, e uma charrete do outro, é exatamente esse tamanho. Sobra o pedaço do passeio, coloca uma charrete sentido centro, uma outra charrete sentido usina, e é esse modelo viário que a gente tem. Isso é substituído pela malha do bonde, que também é estreito, muito próximo a uma charrete, e isso hoje é ocupado por uma série de ônibus e agora com a explosão do uso do carro individual. Isso, na minha opinião, Beth, está caminhando para um colapso. Porque a gente, óbvio, não tem para onde expandir do ponto de vista estrutural, porque a cidade tem patrimônios, porque a gente não pode simplesmente aumentar as ruas ao nosso bel prazer, porque a gente tem uma malha construída, né? Prédios construídos que a gente não vai simplesmente implodir, e a gente vai ter que lidar com a realidade de nós não termos para onde crescer, como, por exemplo, São Paulo teve, que foi uma cidade que foi destruída para ser reconstruída ao longo do século XX. O Rio de Janeiro não é possível se estabelecer dessa forma. Pelo menos eu sou defensora dessa tese, que a gente não vai mais demolir os nossos pouquíssimos patrimônios preservados para dar conta de mais carro em pleno século XXI. E aí, o que eu acho que a gente precisa rediscutir? Que a gente volte radicalmente ao Rio de Janeiro dos bondes elétricos. Isso é cada vez mais urgente da gente refletir. Limpar, diminuir a quantidade de linhas de ônibus que podem virar
leitos estratégicos e alinhados a um modal de maior capacidade, como um bonde elétrico, como um trem de média e baixa capacidade, como um VLT. Como é que a gente consegue estimular cada vez mais o não uso do carro individual? Eu sou defensora, por exemplo, que não é uma prática desejada pelo carioca, porque o carioca tá viciado, né? Quer nem tirar droga na mão de usuário agudo de drogas. A gente precisa fazer um detox de transporte urbano aqui do Rio de Janeiro. O transporte individual no Rio de Janeiro, ele precisa ser regulado. Regulado em que medida? Nós precisamos estabelecer rodízio no Rio de Janeiro. É inconcebível que a zona sul do Rio de Janeiro, que uma pessoa saia de um prédio do Flamengo, vá trabalhar no centro do Rio de carro, gente. É inconcebível que alguém que more em Ipanema, no Leblon, vá de carro para o centro do Rio, ou vá de carro para o Flamengo. É muito importante, não é razoável que a gente tenha a quantidade de carros em circulação nas áreas mais adensadas da cidade, principalmente as áreas desse centro expandido, que às vezes tem uma, duas, três opções de transporte. Dependendo da área que você esteja, você tem opção de VLT, trem e metrô. São Cristóvão já tem essa realidade, por exemplo, de conseguir ser um bairro que tem essas três possibilidades, essas três alternativas de transporte. O que a gente precisa fazer é construir esse detox do carro do uso individual, construir cada vez mais ciclovias, áreas conectáveis, a ideia de ônibus circulares, que é uma super pauta minha e que é muito importante da gente estabelecer. Nem todo mundo consegue andar os 300, 500 metros de baldeação, né? Você sai de um trem para chegar até um próximo ônibus ou até um próximo modal, você às vezes tem que andar um tanto e é muito fundamental que você tenha ônibus circulares, ônibus elétricos circulares, como você já tem há mais de 50 anos no centro de São Paulo. Então, criar alternativas com energia limpa, que liberem as ruas, que diminuam o trânsito e que aumentem a qualidade de vida do Rio de Janeiro, né? Aumentando a qualidade do ar, diminua a emissão de gases de efeito estufa, é fundamental. Eu queria, nesse debate do bem-estar da cidade, do cidadão, conversar com você um pouco sobre esse projeto que o Brasil deslancha no momento, que é o projeto da reindustrialização, o neo-industrialização do país, aliado ao debate da geração de emprego e renda e também de uma educação através dos institutos federais, né, que o governo Lula está implementando, de criar uma mão de obra que permita que o Brasil progrida no sentido de uma nova indústria, né, a 4.0, a digitalização, mas que tenha uma qualidade na formação da mão de obra e na garantia de emprego e renda. Para o Rio de Janeiro, qual seria a saída nesse quesito? Eu estou falando do Rio, nós estamos falando do Rio, mas o Rio como claro, um micro espaço claro. É comum a várias cidades, né, no Brasil. Sem dúvida. E o Rio, ele precisa dessa dimensão nacional, pensando no novo sistema produtivo, pensando, inclusive, uma nova matriz energética. E acho que, nesse sentido, o presidente Lula vem batendo um bolão. No começo do governo, o presidente Lula lançou 2 movimentos estratégicos para a rediscussão do debate de reindustrialização do Brasil. O primeiro foi o novo PAC, que pensa os novos pátios industriais, o processo de investimento em logística. A gente tem gargalos muito profundos entre logística e pátios industriais e produção. E aí vou dar um exemplo, né? Aqui no estado do Rio de Janeiro, que sou também pitaqueira e conhecedora. A gente tem uma grande produção de sal em Cabo Frio e é muito difícil a gente conseguir escoar a nossa produção em Cabo Frio, porque existe já um afogamento, um gargalo nas nossas rodovias, existe uma necessidade de redimensionamento portuário, seja do ponto de vista de caladro, seja do ponto de vista de infraestrutura, muito grande. Cabo Frio precisa de um novo porto e a gente não conseguia, né,
ter projeto nacional que conseguisse estabelecer um processo naquela cidade. A mesma coisa a cidade do Rio de Janeiro. O nosso porto ainda não tem um porto digital que consiga dar conta de startups, de novas empresas de tecnologias, as indústrias de tech, que são uma super saída para um processo de reindustrialização rápido, mas principalmente para uma entrada grande de número de empregos numa sociedade. Investir em indústrias limpas, né? E aí as indústrias de tecnologia são um dos setores mais interessantes para a gente investir, são pontos altos aí da estratégia do presidente Lula de começar esse processo de reindustrialização a partir dessa chave. E, claro, trazer um ecossistema de formação, e aí os IFs vêm nesse leito compondo esse processo formativo, para construir não só os novos empregos digitais, mas toda uma camada de empregos que vão dar conta desse leito de desenvolvimento do século XXI que a gente precisa construir. Eu sou muito da pegada dos empregos verdes, por exemplo. Nós temos os nossos saberes tradicionais aqui com as nossas sementes crioulas. Tem, inclusive, criei um programa na Secretaria de Meio Ambiente, quando eu estava lá, chamado Hortas Ancestrais. E entendendo as hortas cariocas como lugar de pesquisa, celeiro de reprodução de sementes que já não são produzidas em larga escala. Pegar aqui um exemplo de um alimento que provavelmente Beth já comeu e que hoje é raridade nos sacolões do Rio de Janeiro, que é o Ora Pronobis. O Ora Pronobis, né? A taioba, a Ora Pronobis, e o almeirão, e todos os outros alimentos tradicionais que a gente comia muito na nossa infância, hoje já não são encontrados nos grandes mercados. Bertalha. Bertalha. Ora, porque o consumidor se vê refém dos grandes mercados, e ora, porque o agronegócio impõe sementes de larga escala, impõe produtos alimentares de larga escala. É muito fundamental nós, portanto, criarmos indústrias verdes de reprodução e aceleração sem transgenia, sem agrotóxico das nossas sementes tradicionais. E é fundamental que tenha, por exemplo, no Rio de Janeiro, eu estou em desespero, fazendo convocação, pensando redes de cooperação internacional, inclusive para a gente ter incubadoras de sementes crioulas em todas as cidades do Brasil, para que a gente tenha não só geração de emprego e renda, capacitação local, incremento de renda, inclusive, porque eu sempre brinco. Uma coisa é você pagar uma bolsa auxílio para um hortelão, né? Para um produtor de uma horta. A outra coisa é você financiar um engenheiro florestal que está pesquisando a reprodução das sementes da Ora Pronobis. E que pode ser o mesmo sujeito, né? Ele pode chegar na base da cadeia produtiva como hortelão e alcançar, a partir de uma escolarização, a partir da construção dessas empresas ambientalmente sustentáveis e socialmente referenciadas, criar um leito de oportunidade de vida e migração social. É fundamental esse novo investimento e o presidente Lula e o BNDES estão certíssimos. Para além disso, a chave da transição energética, e acho que é o nosso calcanhar de Aquiles, né? Ao mesmo tempo que a gente é o PT da transição ecológica e da transição energética, a gente é o PT que perfura a foz do Rio Amazonas. A gente precisa trocar a roda com o carro andando. Existe a necessidade da gente fazer investimento das nossas grandes estatais, das nossas grandes empresas, nesta transição ecológica que precisa ser feita, para que no futuro a gente seja, de fato, independente da matriz fóssil, que a gente seja independente do maior ativo da Petrobras, do petróleo, e que a gente consiga, a partir das nossas soluções naturais, seja o vento, seja a água do mar, seja nos nossos rios, lançar novas soluções para acesso à energia e produção limpa. Reindustrializar o Brasil fora da chave sustentável não fará sentido. Tainá, querida, nosso tempo aqui, a gente fica falando. Voou, né? Voou.
E a gente está quase chegando no finalzinho aqui do tempo. Eu sei que você está com o seu tempo também, te agradeço de novo essa conversa. Eu vou abrir agora para você, para suas considerações finais, para você fazer o fecho desse nosso, se a gente consegue realmente fechar esse debate com as suas considerações em relação a como que a gente integra as cidades nesse novo projeto de Brasil e qual é a contribuição que cada um de nós pode dar para esse momento histórico brasileiro. Claro. Bem, primeiro, obrigada, Beth, pelo convite aqui do Soberania em Debate, pessoal do Senge, pessoal do SS Brasil, muito obrigada É pelo muito bom convite, receber você sempre. queridíssima. Quero também dar um beijo aí no pessoal do backstage e garantir que eu acho que a gente tem 3 movimentos importantes para fazer nesses 4 anos, né? O planejador urbano não gosta muito desse tempo eleitoral, desse tempo que os presidentes têm, que os presidenciáveis têm para entregar uma agenda de Brasil. O nosso planejamento é sempre de maior escala, mas eu quero ser muito pragmática e entender a janela de oportunidade que a gente tem nesse momento de reconstrução do Brasil. Primeiro, a gente precisa de uma nova consciência urbana. Eu acho que a educação ambiental, a educação urbana, elas estão muito na vivência comunitária. Então, que a gente se engaje cada vez mais em processos de discussão de bairro, em processos de rediscussão de pautas que a gente já deixou de falar com fôlego sobre orçamento, como o orçamento participativo, por exemplo. É muito fundamental a gente reconectar as pessoas à dimensão e à discussão de cidade. As pessoas não comem em Brasília, as pessoas não se vestem em Brasília, as pessoas não leem em Brasília, as pessoas fazem tudo e absolutamente tudo no debate da cidade, no chão que pisam, no território que moram. E a gente ter a dimensão concreta das suas realidades é fundamental. Acho que a outra chave é como é que a gente constrói uma ideia de planejamento de cidade que não seja apenas fincada no plano diretor, que, na minha opinião, ficou um instrumento muito burocratizado. Não funciona mais. Os arquitetos e engenheiros vão brigar comigo. Não briguem comigo, gente. É porque não é que eu esteja jogando o bebê com a água da bacia suja fora, né? Não tem uma expressão assim? Tá jogando o bebê com a água suja da bacia dentro. Dando água para o bebê dentro. Exato. Mas a água tá suja e o bebê tá cansado. A gente tem que inventar alguma coisa que traga, que reconecte as pessoas ao entendimento da reforma urbana que a gente precisa fazer. A gente precisa falar de reforma urbana. E aí, não apenas daquele ponto de vista teórico, que a gente acabou escalonando e construindo o Conselho das Cidades, a gente acabou construindo o Ministério das Cidades, que foram conquistas muito potentes do nosso ciclo virtuoso, né, de luta urbana. Vamos falar aqui desse século XX, desse final do século XX, e principalmente da luta urbana constituinte, que deu o artigo 18283, que gerou muita coisa positiva. Mas eu acho que nessa luta urbana do século XXI, a gente tem que dizer que a reforma urbana boa é aquela que muda a vida e a realidade das pessoas. Então, eu quero mais falar do Sistema Único de Saúde, da arquitetura do planejamento. Eu quero que a gente fale mais sobre a renaturalização e a qualidade dos nossos rios e lagoas. Eu quero falar sobre soberania alimentar, nutricídio alimentar e combate à fome com mais fôlego, que são pautas que são muito atuais para quem já andou. E acho que é fundamental a gente conseguir dar respostas claras a isso. E para fechar aqui e convidá-los todos a gente se falar mais, @Tainá de Paula em todas as redes. Vou estar aí à disposição nas ruas e nas redes falando sobre o debate urbano e ambiental. Eu quero convidar todos a discutir o G20. A gente nem falou sobre o G20 aqui, Beth, mas eu acho que a gente pensar estratégias de incidência política em espaços institucionais é muito importante. Eu acho que, claro, a luta legislativa é muito importante, eu estou lá nesse fronte discutindo no parlamento, mas a luta na sociedade civil, seja com ONGs, seja com organizações, seja com sindicatos, ainda é fundamental. Então, se organize, paute o sistema, vamos derrubar todas as arestas e amarras
que esse capitalismo cruel nos impõe e construir melhores futuros para as nossas cidades. Muito obrigada, Tainá, beleza, é muito bom sempre ouvir você. Então, com essa declaração final, a gente realmente não falou do G20, né? O Brasil vai sediar uma reunião internacional agora no final do ano, em novembro, aqui no Rio de Janeiro, né? Então, mas esse debate é no Brasil inteiro, né? Das propostas da sociedade civil, inclusive no G20 paralelo, né? O G20 social, que está em pleno andamento aí em várias cidades, as pessoas têm que procurar se informar para participar, não é, Tainá? Assim, se envolver nos debates econômicos e políticos do país. Então, te agradeço de coração teu tempo, tua energia, tua sabedoria e a tua competência em relação a lidar com esses problemas da cidade e convido todos a participar na semana que vem de mais um programa Soberania em Debate, onde nós continuaremos discutindo o problema das cidades. Obrigada, Tainá, e para todas e todos, até a semana que vem. Tchau, prazer, Tchau. Beth.